sair da ditadura e construir um futuro melhor para o país. Aplicar cada um os seus programas de um Brasil melhor, um Brasil mais justo. Bacharel em Direito pela São Francisco. Eu fiz São Francisco nos anos mais divertidos da ditadura, que foi de 71 a 75, quando o pau comia feio. Terminei o curso, colei grau direitinho e tal, e em vez de fazer o exame da ordem, eu soube que a Abril Cultural estava contratando redações para fazer fascículos e livros, e eu abandonei o direito e fui para uma redação da Abril Cultural. Lá eu me tornei pesquisador, redator e tal, até ser criada o projeto Nosso Século, que era uma história do Brasil do século XX, uma história muito visual, que trabalhava com iconografia do século XX, da virada do 19 por 20 até 1982, ou seja, pegou o período da ditadura também. Lá eu me especializei em pesquisa histórica. Então, essa é a minha origem de pesquisador, que vai dar um profissional que se transforma num profissional de edição de livros, curadoria de exposições, pesquisa iconográfica estrita, né? Isso foi, então, do começo dos anos 80, né? Até eu chegar no Instituto Vladimir Herzog, passando por vários projetos. Conheci o Ivo, a gente se deu muito bem e tal, o Instituto ainda estava na Rua Padre Carvalho, naquela casinha, pouca gente trabalhando, e surge no Instituto, pelas mãos do Ricardo Carvalho, o jornalista Ricardo Carvalho, Ricardão, esse projeto guarda-chuva denominado Resistir é Preciso. Um grande projeto de memória da resistência na área cultural, lato sensu. Então, como é que a imprensa alternativa enfrentou a ditadura? Como é que as campanhas de cartazes e surgiram e se multiplicaram não só aqui dentro, mas lá fora. E isso rendeu livros. Em vez de a gente trabalhar apenas com o período 64 em diante, né, com mais ou menos repressão, mais ou menos clandestinidade na produção desses jornais, revistas, panfletos e tal, a gente foi lá para trás, buscar uma memória mais remota que explica, né, que nos piores momentos de repressão, né, durante a ditadura Vargas, acho que a liberdade de expressão está mais restrita, nunca deixou de existir uma imprensa de resistência. Zé Luiz Del Roio. Del Roio tem que ser lembrado aqui porque ele é uma memória viva dessa preservação. Ele foi um guardião da memória. Ele criou uma entidade chamada Arquivo Histórico do Movimento Operário Brasileiro, ASMOB, italiano é Arquivo Histórico do Movimento Operário Brasiliano, que funcionava em Milão, dentro da Fundação Feltrinelli. Ele pôde recolher muito material disperso pela Europa, né, entre os exilados, né, não só na Itália, mas fora da Itália. E isso ficou lá fora guardado, isso não caiu na mão da polícia, isso, sabe, pôde voltar para cá. Então, parte disso foi para o CEDEM, está lá até hoje, o arquivo do Astor Gildo Pereira, que é um fundador do Partido Comunista, em 22, e outros acervos, outros fundos. Outra parte está no Arquivo do Estado,
Então essa foi a nossa grande fonte de pegar esse material, juntar assim, ó, material antigo do CEDEM, com esse material mais recente, material que estava lá fora, e que deu o livro Os Cartazes dessa História. Primeiro jogava uma rede para ver tudo que tinha. Depois olhava para aquilo e tentava estabelecer nexos, tá certo? Ou por organização, tá certo? Por período, por tema. E cruzava esses nexos todos e editava no livro. As capas a mesma coisa. Foi uma imprensa alternativa. A gente resgatou a memória da imprensa alternativa de resistência à ditadura. Nesse balaio cabia assim, os jornais clandestinos e o Pasquim. Havia uma imprensa de resistência cujo corte era a cultura brasileira. Música, teatro. Isso tudo foi gerando um fundo de... Para vocês terem uma ideia, eu tive assim, o privilégio de coordenar um resgate dessa imprensa alternativa que está todo espalhado por aí. Coleções dos jornais, coleções das revistas, foi tudo microfilmado, era a época dos microfilmes ainda. Está lá no Instituto, seguiam protocolos de preservação em que os microfilmes eram um suporte muito seguro, diferentemente do suporte digital, né, que está sujeito a se perder. Isso foi tudo feito lá no Instituto. Havia um convênio entre o Instituto e a Associação dos Amigos do Arquivo do Estado. Eu estive à frente dessa associação, eu presidi o conselho dessa associação durante 8 anos. Então a gente juntava, né, coisas que estavam lá no Arquivo do Estado, coisas que estavam fora do Arquivo do Estado, mas que a gente levava para o Arquivo do Estado, quando a gente descobriu uma coleção. Tinha uma coleção do Pasquim, né? Ela estava cheia de falhas, buracos. A gente foi completando esses buracos. Então, esse acervo é um acervo precioso, assim, que está... E eu imagino que ele esteja acessível à pesquisa, né? Porque uma das missões do Instituto Vladimir Herzog é facilitar a pesquisa, permitir a pesquisa, né? Em vez de... Você imagina alguém que se dedica a um determinado título, cujos exemplares estavam todos espalhados, a gente conseguia montar. Às vezes não conseguia montar o título completo porque era hiperclandestino, esses títulos não sobreviveram às várias ações da repressão, né? E essa coleção está lá. Coleções da resistência brasileira no Chile, resistência brasileira em Portugal, sabe? Tem sido utilizada, eu tenho visto aqui e acolá pesquisas, teses, mestrados, doutorados e tal, feitos a partir dali. Ou seja, cumpriu a sua função, né, de pegar, resgatar, organizar, microfilmar e disponibilizar para pesquisa. Com relação aos cartazes, a gente deu uma organização temática, assim. Por exemplo, solidariedade ao Brasil, lá fora. Então havia campanhas contra a tortura no Brasil, com cartazes incríveis e, ao mesmo tempo, muito crus, assim. Eram cartazes, um design que retratava a violência, tipo, tem um cartaz de uma organização de um país, eu não vou lembrar aqui exatamente, é um país da Europa do Leste, que é um polegar com uma gilete entrando por debaixo da unha, assim.
Você olha aquilo, não precisa dizer mais nada, né? Ali está é uma representação simbólica assim, da violência da ditadura. Solidariedade do Brasil aos movimentos lá fora. Era um movimento de mão dupla. Assim. Isso quando a ditadura brasileira começou a, vamos dizer, afrouxar, eu tenho muito medo de cair naquele conceito da ditabranda. Não tem ditabranda, nunca houve ditabranda, isso é uma invenção que a Folha de São Paulo criou, que eu abomino, mas haviam organizações semi-legais que eram solidárias aos processos de libertação que estavam acontecendo na América Latina, por exemplo, a resistência no Chile, que o Brasil apoiava, a questão do Sindicato Polonês Solidariedade, com aquelas grandes greves dos estaleiros de Gdansk, de onde saiu Lech Walesa, né, como líder, pegava e ia organizando, né? Organização dos Estudantes Brasileiros, que desde uma uni clandestina que vai se organizando, que vai, em 79 ela se reorganiza e sai para a luz do dia, né? É uma uni da reconstrução num congresso da Bahia, cartazes que mostram o nascimento da Libelu, da Liberdade de Luta, que era uma organização estudantil mais à esquerda, de caráter trotskista, organizações que estão também na semi-legalidade, que era um exemplo, o Partido Comunista Brasileiro, que não tinha esse nome, eles davam o nome de Coletivo Nacional dos Dirigentes Comunistas. Era o partidão que estava lá, que publicava o jornal. Então, esses livros, eles refletem, você faz uma viagem por esse período, indo mais para trás, e a nossa ideia foi sempre norteada pelo tripé, assim, da memória, verdade e justiça, né? Esse projeto nunca foi de olhar para trás de uma forma nostálgica, assim, olhar para trás com o pé no presente e com uma perspectiva de futuro, assim. O Ivo Herzog usava muito essa expressão, projeto Guarda-Chuva, que era o Resistir é Preciso. Ele foi o projeto mãe, assim, o DNA disso tudo que eu estou contando para vocês. A exposição Resistir é Preciso, ela foi uma exposição itinerante, grande porte, difícil de fazer. Essas exposições reuniam todas essas memórias materiais, tanto dos cartazes quanto da imprensa, com um dado novo, assim, um espaço novo, um recorte novo, que foi a produção artística dos presos políticos, que era uma grande coleção do Alípio Freire, um ex-preso político, que ele teve o cuidado, assim, ele fez o que o Del Roio fez na Itália, recolhendo esses materiais, essa memória material, ele fez aqui, recolhendo a memória do presídio. Então tem pintura, tem desenho, tem bonecos de lã, tem trabalho com couro, mostrou isso. E essa exposição também tinha um espaço que era muito... que emocionava todo mundo, que era uma instalação com o nome de todos os mortos e desaparecidos durante a ditadura. Você tinha que os nomes iam caindo, iam formando
uma montanha que chegava lá no poço, ela caía, e esses nomes eram um sistema randômico com os nomes dos... Isso foi feito pelo estúdio Preto e Branco. Então é isso, a exposição correu São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro. E fez sucesso. Fotografia, não preciso dizer que ocupava um espaço privilegiado, assim, não só as fotos icônicas assim da ditadura, como fotos, documentos. Esse projeto foi assim o que fez o Instituto Vladimir Herzog nascer, crescer e atingir a maioridade, que ele está aqui continuando nos trabalhos com outros focos, assim, ele vai além dessa memória política, que tem a ver com a origem mais remota do Instituto, né, que vem do assassinato do Vlado, né, em outubro de 75. Olha, eu acho que a gente vive um momento muito complicado, assim, porque a gente continua à mercê desses golpistas, ou filhos desses golpistas, ou netos desses golpistas, que estão aí, que foram capazes de organizar o 8 de janeiro em Brasília, uma tentativa de golpe. Aquilo sabe, não tem... não há dúvida quanto a isso, né? E que se eles não forem julgados, eles vão continuar conspirando. Agora, tem que enfrentar isso, porque a luta não é fácil, não. Tem que ter coragem, tem que ter disponibilidade. Se a moçada não acredita nos partidos e na política tradicional e não está mais tão próxima dessa militância partidária, ela que vai militar nos movimentos sociais. E há movimentos sociais importantes e muito ativos. Exemplo disso, por exemplo, é o MST. O MST, para mim, é onde moram as minhas utopias. Eu tenho muito contato com eles e trabalho com eles e sou voluntário em algumas ações aí. E estão aí, dando uma lição de organização, de formação, né? Eles têm muito claro o processo de formação, o processo de educação. Não tem criança sem terrinha em acampamento, desde a lona preta ou no assentamento já, que não esteja na escola. Tem formação política ideológica. Pô. E estão fazendo, sabe, estão dando lições, assim, você vê o que aconteceu durante a pandemia, durante as enchentes do Rio Grande do Sul. Estava lá o MST levando a comida boa, livre de agrotóxicos e ajudando, assim, objetivamente. Pô. A mensagem é essa: organizem-se, tenham coragem, tenham disponibilidade, porque a luta não é fácil.